Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 1, exercício número 75. Vamos ao enunciado. A pressão sanguínea máxima no antebraço de uma pessoa saudável é de aproximadamente 120 milímetros de mercúrio. Se um duto vertical aberto para a atmosfera estiver conectado a um vaso sanguíneo do braço da pessoa, determine até onde o sangue subirá dentro do duto. Considere a densidade do sangue como 1050 kg por metro cúbico. Bom, então, nosso objetivo é calcular essa altura H aqui, quanto sangue vai subir aqui no duto. E temos já a informação que o duto está aberto para a atmosfera, ou seja, temos aqui pressão atmosférica. Mas a gente está falando aqui de uma pressão manométrica, tá? Então, para calcular esse H, a gente vai utilizar a pressão manométrica. E quando a gente utiliza a pressão manométrica, a pressão atmosférica na escala manométrica ela é zero. Então, a pressão aqui, né, que é exatamente no mesmo nível que está o braço, a gente calculando no fundo do duto, ela vai ser dada pela pressão devido à altura H e a densidade do fluido que a gente tem aqui dentro. Então, vai ser a densidade do fluido, que é a densidade do sangue, vezes a gravidade, vezes a altura H. Então, se a gente isolar a altura H, a gente tem que é a pressão, que é a pressão manométrica, a pressão do sangue, dividido pela densidade, vezes a gravidade. O que a gente tem aqui como problema é que as unidades de medidas estão diferentes, né? Aqui a pressão, que é a pressão manométrica do sangue, foi dada em milímetro de Hg. Então a gente tem que fazer a conversão para o SI para poder relacionar aqui e calcular a altura que vai sair em metros. Então o que a gente tem lá? A gente pega a pressão que está com 120 milímetros de Hg e vamos converter ela para a pressão na unidade SI, que é Pascal, né? Newton por metro quadrado. Qual a relação que eu tenho aí? Eu tenho que 700 milímetros de Hg é igual à pressão atmosférica, vale 1 atmosfera, tá? Foi determinado pela experiência de Torricelli. Milímetro de Hg também é chamado como torr, então 760 torr ou 700 milímetros de Hg é a mesma unidade, tá? Em homenagem a Torricelli. Um ATM possui 101.325 Pascal, tá? E Pascal é a unidade aí de Newton por metro quadrado. Se a gente quiser colocar aqui a conversão, 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Pascal simplifica com Pascal. Aí milímetro de Hg aqui, corta com milímetro de Hg. Então vamos achar a pressão na unidade de Newton por metro quadrado. Então vamos calcular aí. A gente vai ter os 120 que multiplica os 101.325 dividido pelo 760. Então a gente tem aí, vai deixar na base de 10, vou arredondar ali 16, né? 15.998, dando para 16, vezes 10 a terceira, na unidade de Newton por metro quadrado. Então, agora que eu tenho a pressão aí nessa unidade, vou substituir aqui na equação e vamos ter que H é igual à pressão 16 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado, força dividido por área, dividido pela densidade, que é a densidade do sangue, 1050 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, considerando aí gravidade constante de 9,81, tá? Na unidade de metro por segundo ao quadrado. Fazendo análise dimensional aqui, direto da equação,
O que é Newton? Newton é força, massa vezes aceleração, ou seja, quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton corta com quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Massa vezes aceleração no SI. Isso é o que equivale ao Newton. Aqui eu tenho metro quadrado dividindo. Esse metro quadrado vai cortar com um cubo. E esse metro que está aqui dividindo, né? Aqui divide. Esse metro vai lá em cima multiplicando, que vai ser a unidade aí da minha altura H. Deixei o valor aqui. Então, eu vou dividir por 1050 vezes o 9,81. Deixei o próprio valor que estava, não acumulou nenhum erro. Mas no arredondamento, vai sair o valor aí já arredondado de 1,55 metros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!